Keila Simpson já foi coordenadora da Associação dos Travestis de Salvador, já atrás. Vai ser aqui. Boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de poder estar falando nessa comissão. Eu acho que pela primeira vez oficialmente, uma pessoa que, acho que pela segunda, Martinha já esteve aqui antes de mim, de falar de um assunto que para nós, muito embora ele traga muitas recordações ruins, a gente tem a noção de que esse foi um momento que passou, muito embora ele esteja muito ainda presente nas nossas vidas. É importante, quando a gente vem para uma comissão dessa natureza, falar oficialmente desse fato que aconteceu na Salvador, mas não foi só em Salvador. A minha população, essa violência era inerente em todo o Brasil, ainda hoje é. Eu vou me ater especialmente aos fatos acontecidos aqui, bem no início, quando eu cheguei nessa cidade. Eu não sou daqui, eu nasci numa cidade chamada Pedreiras e moro aqui há mais de 30 anos em Salvador, Pedreiras, no estado do Maranhão. E cheguei aqui ainda muito jovem e vivi toda a minha vida, vivo ainda hoje na prostituição, porque é a única forma que eu tenho de tirar o meu sustento, né? Não tenho nenhuma formação, a vida não me deixou eu me formar. A violência sofrida por a minha população, que é de travestis e de transexuais, ainda é muito limitada em vários espaços onde a gente transita e onde a gente vive. Portanto, cheguei na Salvador nos meados dos anos 80 e vinda já de duas outras cidades, e a minha primeira experiência de violência com a polícia se deu muito jovem. Eu devia ter 19 anos, 18 anos de idade, na cidade de Teresina, no Piauí. Estava eu numa praça onde era todo mundo ficava à noite. Eu não me relato muito bem de medo e não me lembrarei talvez dos meses específicos do ano, como o senhor Valdemar estava aqui muito bem detalhando os fatos dele. Eu me lembro de fatos que aconteceram nesse período e eu queria pedir a compreensão de vocês, porque eu não sei detalhar meses, porque a violência era cotidiana e não dá para marcar qual é o dia que tinha violência e como é que ela acontecia, e eu vou pedir a compreensão de vocês. Mas aí estava na cidade de Teresina, uma cidade pequena do interior do Maranhão, a capital do Piauí, e a gente tinha uma praça que ficava todo mundo à noite. Nós que tínhamos essa condição, eu como travesti, começava a me vestir com roupas indumentárias femininas. Para mim isso era muito natural. Não tinha nenhum problema eu estar com aquelas roupas, porque era a roupa que me identificava. Mas para a polícia daquele período não. Aquela roupa ela me dava um aspecto quase de marginal, porque a polícia veio violentamente na praça, pegou a gente e levou da Praça Pedro II, que era a praça que nós estávamos, em Teresina, para a Praça Saraiva, onde ficava lá o DOPS, que era a polícia onde a gente foi. E lá a gente foi preso. Eles não violentaram a gente, apenas levaram para a delegacia, deixaram a gente numa cela, eu mais umas 2 ou 3 outras pessoas, e tiraram a nossa roupa, e a gente ficou sem roupa na cela. E lá para as madrugada alta, a gente estava deitada no chão da cela, quando tinha despertada com um balde de água com gelo em cima da gente. Eu, muito jovem, aquela experiência que eu tive pela primeira vez com aquela violência gratuita, sem eu ter feito absolutamente nada, para mim isso foi muito ruim. Depois chego em Salvador. Chego em Salvador nos meados dos anos 80, a gente ainda tinha uma repressão muito grande por parte da polícia. Eu fazia prostituição, vivia na rua, no centro de Salvador, na rua, entre a Rua da Ajuda, entre a Avenida 7 de Setembro, ou no maior espaço, a Pituba. Tinha um ponto de prostituição no parque da cidade e tinha um mais específico que era na Pituba, onde estava se instalando. A gente ficava nesse trânsito e não raro era a noite que a gente sofria violência por parte da polícia de choque, da polícia de jogos e costume e da polícia militar. Nós tínhamos sempre essa menção de que a gente sairia à noite para ir para a rua trabalhar, era o nosso trabalho. Nenhuma de nós tem nenhuma questão com essa relação a esse trabalho que a gente fazia. A gente estava na rua, a gente estava se oferecendo para as pessoas, e a gente não estava chamando as pessoas para sair com a gente estava lá disposta e as pessoas vinham. Todo mundo era adulto, não tinha nenhuma pessoa de menor que fazia esse trabalho. E a polícia vinha e violentava, prendia, batia, torturava, e eram as piores coisas possíveis. Para vocês terem ideia, por exemplo,
Nesse período tinha um carro, uma viatura que era veraneio. E o que eles faziam? Quando era muito tranquila a situação dessa violência, eles pegavam as travestis que estavam na rua se prostituindo e as colocavam na mala da veraneio. Isso era uma das coisas mais tranquilas. Agora você imagina o que é 8, 10 pessoas dentro de uma mala, apesar da mala ser muito grande, daquele carro, você acomodar 8, 10 pessoas dentro de um local reduzido como aquele, e passar a noite toda fazendo plantão, porque era isso que acontecia. Eles ficavam com essas pessoas rodando a noite toda, perseguindo marginais, fazendo rondas e mais ronda. E quando eles passavam nesses espaços que tinha quebra-mola, eles faziam de todo absurdo veloz para que a gente pudesse ir lá dentro do carro, ficasse debatendo e eles dando risada lá na frente. E e a gente tinha escolhas. A gente tinha escolhas porque a gente até queria que fosse a polícia militar que viesse fazer isso, que não fosse a polícia de choque, porque a de choque já usava uma outra estratégia. A polícia de choque desse período pegava a gente e colocava nesses carros que ainda hoje eles utilizam. Nessa época tinha dois bancos, ele sentava no banco de um lado e o banco do outro, ficava aquele vão do meio da viatura sem ninguém. Então a gente sentava ali. Se ele pegasse travestis na Rua da Ajuda, por exemplo, que era o espaço que a gente estava trabalhando, eles saíam da Rua da Ajuda até a Praia do Flamengo com esse grupo. Nesse período, hoje não mais, mas nesse período se usava muitas perucas, muitas roupas glamurosas, tinha muita... A prostituição tinha um quê, que eu chamo nesse período, de que tinha um glamour que hoje não tem mais. Hoje se naturalizou muito, você hoje encontra isso muito facilmente. Então o que a polícia fazia? Essa de choque, quando pegava? Ela pegava as travestis nesse espaço do centro da cidade, até chegar na Praia do Flamengo, nesse trajeto do centro à Praia do Flamengo, eles iam tirando as indumentárias. Ora jogavam uma bolsa na rua, ora jogavam um sapato, ora jogavam uma peruca. Então eles iam despindo as pessoas até chegar na Praia do Flamengo. Nesse período todo, a forma que eles achavam de castigar, e eu passei por isso muitas vezes, era colocar a mão na cabeça de uma outra, e eles vinham com uma ripa e dar palmatória na mão. Se você puxasse a mão nesse inteirinho, consequentemente, a ripada ia bater na cabeça daquela pessoa que você tinha acabado de acrescentar a mão. Muito antes de tudo isso, eu morei sempre na Rua São Francisco, ali no centro histórico. Morava na Rua da Oração e depois na Rua São Francisco. Quando era período de festa, por exemplo, São João, Carnaval, a gente morava todo mundo naquela zona do Pelourinho ainda antes da reforma. E eles tinham um aspecto de chamar de fazer operação pente fino naquela redondeza. Então essa operação consistia de pegar marginais que eles sabiam que cometiam delitos, roubos, assalto, esses lanceiros que moravam naquela redondeza, e com a desculpa de que estavam fazendo uma operação para que não tivesse problema durante a festa, e prendiam-os preventivamente. Né? Hoje a gente não faz mais isso, mas antigamente era muito comum a Polícia Civil já conhecer os lugares que esses rapazes moravam e eles faziam essa operação para prender. Só que nessa ida para nessa prisão, eles acabavam levando também nós, as travestis que moravam naquele espaço. Não tinha nenhum argumento forte o suficiente para prender, mas eles prendiam porque podia. Eles eram a lei e a gente não era ninguém. Então a gente ia presa de uma forma muito vexatória. A gente passava, era durante o dia, então eles pegavam 5, 6 travestis e não tinha tantas algemas para levar todo mundo, porque tinha que ser algemada, claro. Então eles amarravam pelo braço, como se fossem animais mesmo. Então amarravam 5, 6 travestis ali na Rua São Francisco e acabava levando para a delegacia que ficava na rua 13 de maio, não, uma 13ª delegacia que ficava na Rua do Bispo. Ficava ali aquela delegacia. Então era aquela delegacia que a gente ia para lá ficar presa, lavar a viatura, lavar as celas, porque eles faziam sempre isso era comum, essa questão era comum, que a Polícia Civil fazia isso. A militar era dividida entre a polícia que prendia, botava na veraneio que fazia a viatura, e a gente rodava a noite toda com eles, até de manhã quando eles soltavam, eles não batiam, eles só colocava nessa questão. A Polícia Civil de Jogos e Costume também prendia e levava para a delegacia, sob o argumento de que a gente estava praticando o
lenocínio, que era a prostituição, né? E a exploração da prostituição. eles falavam isso. Então eles exploração da prostituição. Isso. Eu sei, Eles Não é que tecnicamente fosse. eu sei. Ela está dizendo como ele chamava. Como nós estamos gravando, eu estou colocando o lenocínio é a exploração da prostituição. Uhum. A prostituição nunca foi crime. E eles não diziam, não davam esse argumento, era a prostituição. Então qual era a prova que eles tinham de que nós estávamos praticando a prostituição? Quando de dia, que a gente ficava também trabalhando durante o dia, ali na Rua São Francisco, naquela escada chamada Castelo, a prova que ele levava que a gente tinha praticado esse delito, esse crime, esse eu, era uma bacia que tinha com água e uma jarra de água que os clientes usavam para fazer higiene, as próprias pessoas faziam. Então essa era a prova do crime que a gente estava cometendo. E a pessoa, para sair da Rua São Francisco, onde a gente estava, que era bem no início da rua, até chegar na delegacia, lá na Rua do Bispo, a polícia fazia com que aquela jarra de água, aquela bacia fosse na cabeça, que tinha que subir na cabeça. Então eles cometiam todo esse tipo de violências com a gente e a gente acabava introjetando essa ação como uma ação natural. Isso é muito ruim. Ainda hoje existe essa violência ela não está distante. Mesmo nesse período que a gente tinha acabado de sair da ditadura, desse período antes de 88, mas a gente ainda sofre, ainda hoje, essa violência que ela é tão presente na nossa população. E aí acaba-se a população de travestis e transexuais, eu falo em nome de um coletivo, apesar de eu estar dentro dessa situação, tem um coletivo que é muito maior, que ainda sofre essa violência. E por isso, quando eu recebi o convite aqui da comissão, eu coloquei no meu Facebook para mostrar para as pessoas que, muito embora, a gente não tenha passado pelo período cru da ditadura, ou seja, presa pela Polícia Federal, porque a gente não se organizava em movimentos. Os movimentos nossos, eles nascem depois, quando a gente começa, então, já no Estado Novo, a já começar a querer se organizar para discutir as políticas, aí a gente vem de uma outra parte, é porque a gente não tinha direito a nada, a gente não tinha direito nem a viver dignamente, porque a gente era violentada toda hora. Nós já vimos de um serviço, de uma ocupação que muita gente não compreende, que muita gente olha com vistas grossas para quem está na prostituição. Ninguém se pergunta o que leva uma travesti a estar na rua se prostituindo. Ninguém pergunta qual foi a vida de exclusão que essa criatura teve para ir acabar lá na rua. Será que todo mundo que está lá... Não, eu gosto de fazer, mas será que todo mundo gosta de fazer a prostituição? Será que está todo mundo lá coerente, certo de que aquilo é a melhor vida para ela? Será que por que a gente não faz essa pergunta antes? Por que não tirá-las de lá? Por que deixá-las somente? Então as pessoas têm essa visão muito baseada mais no padrão moral de quem está na prostituição do que naquele padrão de olhar para ela, de compreender o que a levou para lá e por que ela permanece naquele espaço. E elas que estão lá, nós que estamos lá, acabamos introjetando essa violência de uma forma tão natural que a gente não tinha a quem recorrer. Mas eu vou reclamar de quem? A polícia me bate, me machuca e eu vou denunciar a quem? Eu tive minhas 10 unhas quebradas quando eu cheguei aqui em Salvador. Minhas 10 unhas quebradas pela polícia. Eles faziam isso cotidianamente. Foi uma vez só. Meu cabelo nunca foi cortado, mas as unhas foi. E desse período para agora, eu nunca mais tive coragem de pintar minhas unhas com esmalte de cores muito forte. Porque a primeira vez que eu fui presa lá na Rua do Bispo, na primeira situação que eles pegaram a gente e que levaram, que eu não sabia para onde eu estava indo, porque eu nunca tinha passado por isso não está registrado, eu tenho absoluta certeza, em nenhum documento dessas delegacias que estão por aí. Porque todas essas violências que eles faziam conosco, eu tenho absoluta certeza que não tem nenhum registro, a não ser a nossa denúncia que a gente pode falar, a não ser a nossa memória viva que ninguém vai tirar da gente. Mas todo mundo que entrava na cela, desse dia tinha umas 6 ou 7 travestis, eles davam uma tampinha de garrafa, dessas que fecha a garrafa de refrigerante. E quem sabia para que se tratava, quem já tinha ido preso alguma vez, por alguma razão, começava a raspar o esmalte da unha. Eu tinha acabado de chegar aqui em Salvador, eu não sabia para que significava aquela tampa, tampouco fui perguntar para alguém. Mas aí, dados 10, 15 minutos, eles volta um policial com um alicate na mão e pede para botar as mãos para fora da cela. E aí todo mundo bota. Aquelas que estão com a unha, mesmo que raspada de alguma forma, eles passam. Mas aquela como a minha que estava limpinha, que não tinha feito nada, eles viravam com o alicate as unhas. Isso não está registrado em
documento de delegacia. Porque eu tenho absoluta certeza que por mais que eles fizessem essa violência, e que era uma violência muito forte, eles não iam registrar isso. Essas nossas idas da Rua da Ajuda até a Praia do Flamengo, tirando as nossas roupas, deixando a gente até chegar na Praia do Flamengo completamente nuas, sem mais nenhuma roupa, e depois fazer dupla para que a gente brigasse uma com a outra, e aquela que apanhasse, na avaliação deles, ainda ia apanhar mais a polícia, isso não está registrado nesses autos dessas delegacias, nessas ocorrências que eles fazem lá, porque eu tenho absoluta certeza que eles faziam aquilo com a conivência de alguém e com a anuência de todos eles, porque eles davam risada, eles faziam aquilo se divertindo, era a forma de desestressar, por assim dizer. Então vamos pegar travestis, porque elas estão pelas ruas, e a gente vai pelo menos então relaxar com essa violência que eles praticavam na gente. Isso durou por um período muito grande. Hoje provavelmente não existe mais essa situação da polícia fazer esses absurdos de levar do centro para a Praia do Flamengo. Mas isoladamente, com essa crescente dessa violência que a gente tem, acontece. Nós não tínhamos, e eu estava discutindo outro dia num seminário que eu fui participar, a gente não vê tanto essa violência, ela não está tão presente hoje nesses relatos que a gente pode contar, ela pode estar oculta, mas tem os assassinatos que estão por aí. E que nesse período não tinha tantos assassinatos. Não sei como é que a gente pode pensar de fazer um estudo para tentar encontrar por que nesse período era a violência e a tortura que persistia e não tinha o assassinato. Hoje a violência diminuiu um pouco e essa tortura, mas os assassinatos estão aí. Que comparação é essa que eu posso fazer? Que avaliação é essa que eu posso fazer? Pois bem, então quando a gente começa a se organizar, já no início dos anos 90, com essas organizações da sociedade civil, é que a gente começa a ter um pouco mais de noção de que nós temos direitos e que nos eram negados, e a gente começa então a pensar na possibilidade de, pelo menos, olha a inocência nossa de que sofríamos essa violência no início dessa Salvador, de quando eu cheguei, para esse período. Nós pelo menos já tínhamos uma associação em que servia para que a gente fosse durante o dia, uma vez por semana, se reunir naquele espaço para contar das violências que a gente sofreu. Quando foi criada isso? A associação até foi criada em 95, ela é registrada em 96. Já bem já no período com o Estado Novo instituído, já nesse período. No novo Estado. No novo Estado. Eu não confundi com o Estado. No novo Estado, nesse período que a gente também, mas a nossa ação ela era muito incipiente. Nós ainda muito receosas de fazer essas denúncias, a gente ainda aproveitava o espaço para contar das agruras sofridas na noite anterior. Por um período, numa dessas semanas, eu correndo da polícia, eles correndo atrás, porque eu não queria ser preso, então eu corria. Quando a polícia de jogos e costume parava, estava na Rua da Ajuda, tinha uma rua que descia, que ia dar na Rua Rui Barbosa, então aquela era a minha. Eu descia aquela ladeira correndo, ele jogava o cacetete, quando não conseguia pegar nas pernas, porque ele mirava as pernas, que era para a gente poder desequilibrar e cair e eles pegar. Então numa dessa descida, eu desci e acabei quebrando o meu braço. E aí fui para o hospital, vim com o braço engessado. Na semana seguinte eu estava na rua com o braço engessado, estava precisando estar na rua. Porque eu estava precisando ganhar o meu dinheiro, que era a única forma que eu tinha de sobreviver. E aí para a polícia de choque, tinha uma loja chamada Baú da Felicidade, do Silvio Santos, ali na esquina da Rua da Ajuda. E eu estava parada lá e eles pararam, não deu para eu correr, porque a ideia era, viu a polícia, você corre. Eles não atiravam, eles jogavam cacetete, mas atirar eles não atiravam. Então não consegui correr, fiquei parada. Aí a polícia parou e me perguntou, você está fazendo o que aqui? Eu falei, estou trabalhando, querendo. Isso é trabalho que você faz? Eu digo, de onde veio o meu sustento, eu acho que é trabalho. E aí ele fez, o que foi isso no braço? Aí eu contei, uma mais coerente inocência, que eu tinha corrido da polícia e tinha acabado de quebrar meu braço. Aí um desceu da viatura e falou assim, é bem fácil de quebrar o braço de uma pessoa como você. Aí eu falei, eu sei que é, mas eu vou fazer o quê? Aí ele fez assim, seu braço está quebrado aonde? Aí eu mostrei que tinha partido mais ou menos nessa parte da junta, próximo da junta. Aí ele olhou e fez assim, mas é fácil fazer, é só isso, ó. Aí bateu com o cacetete. Foi a continha do outro braço ficar deslocado. Não quebrou, mas deslocou. Eu tive que voltar para o hospital então para depois engessar o meu outro braço.
E isso eles faziam dando risada, isso eles faziam brincando, isso eles iam para casa sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum sentimento. E a gente precisava estar à noite na rua. A gente desenvolvia estratégia para fugir da polícia, nós morávamos na Rua da Oração, e a gente tinha um combinado entre nós, ainda antes da associação ser fundada. Qual era a nossa... Nós tínhamos uma casa que ela só tinha um corredor de quarto e a gente tinha uma gambiarra na porta que era que ligava toda a luz da casa. E para a gente fugir da polícia, que a gente corria da Rua da Ajuda até a Rua da Oração... Tá, já. A gente corria da polícia da Rua da Ajuda e a nossa meta era chegar em casa. E quando a gente chegava em casa, a casa era de parede de tabique, e eles começavam a derrubar com chutes aquelas paredes e acabavam pegando a gente de alguma forma. Quem não conseguia estar dentro do quarto. E a gente então tinha uma gambiarra que ligava a luz na porta e a gente avisava para todo mundo, a primeira que entrar puxa o fio. Então quando a gente vinha correndo da Rua da Ajuda, que entrava em casa na Rua da Oração, ali no número 6, a primeira puxava o fio e a casa ficava completamente às escuras. Isso era mais fácil a gente se livrar da polícia. Mas aí eles tiveram a ideia também de vir com lanterna procurar a gente. E aí a lanterna, claro que ela deixou nossa situação mais difícil, porque a gente não tinha mais esse argumento. Então, eu acho que era justamente... A Martinha deve ter vindo aqui, ela deve ter dado um pouco mais de detalhe, porque a Martinha... Eu tenho 50 anos. Então, eu ainda estou numa fase que eu tenho outras, e tomara que essa ideia que a gente teve aqui comece a acontecer em outros estados do Brasil, nesses estados que têm travestis com 60, com 70 anos, porque se eu já sofri toda essa violência aqui, nesse período que a gente estava entrando já nessa mudança no país, eu imagino quem estava antes de mim, as violências que não sofreram, as que morreram sem poder estar nesses espaços, contando que vão levar consigo essas histórias que foram muito ruins, que foram torturadas e que morreram sem saber que foram torturadas, que foram violentadas e que morreram sem saber que foram violentadas. Eu sempre tive a certeza de que essa violência gratuita que a gente sofria, para pensar já no final da minha fala, ela era uma violência aplicada por agentes do Estado que com absoluta certeza tinha a noção de que aquela violência era uma violência gratuita com uma população que não conhecia os seus direitos. E aí eu fui justamente entrar num espaço que era o da associação, que ia me dar esse subsídio, embora eu não tenha uma formação, a associação ia me dar esses subsídios legais para eu poder então dizer, eu posso denunciar esses membros do Estado que me violentaram, que me violentam, se continuar acontecendo. Obviamente que hoje a gente tem uma outra visão, obviamente que hoje eu estou na rua e não tenho mais medo quando passa uma viatura, não preciso mais sair correndo. Mas com absoluta certeza, se acontece algum ato criminoso nessas zonas em que estão as travestis trabalhando à noite na rua, provavelmente isso vai redundar numa retaliação daquela pessoa que está lá. Provavelmente. Eles ainda têm muito essa ideia de aqui, o representante do SEDEGA fala muito bem, eles têm muito ainda essa ideia de bater para perguntar. Eles não perguntam para atacar, eles batem primeiro e depois perguntam. Isso é muito ruim da gente ver sempre desses representantes do Estado que usam a arma que o Estado dá e a farda que ele dá para cometer esses absurdos com as pessoas. Então eu acho que era isso que eu queria contar, para não tomar muito mais o meu tempo, mas era justamente... Você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta também. Você não é, claro, obrigada a responder a qualquer pergunta, tá certo? Mas eu tenho duas perguntas de ordem pessoal, essas membros ainda da peixaria não se sentem obrigados a responder, e uma relação à atividade. Primeiro, você saiu do Maranhão com que idade? Com 16 anos. Ela disse que era do Maranhão. Com 16 anos. E você, qual a sua escolaridade? Foi lá, fora de lá, ou só foi lá, e qual foi ela? Eu estudei um pouco no Maranhão, depois quando eu saí de lá eu consegui estudar, eu fiz até o primeiro ano do segundo grau. Eu acabei de chegar, a escola se fecha, né, justamente quando eu estou concluindo o primeiro ano do segundo grau, acabo de concluir, mas depois não dá mais por essa minha condição. Você sai do Maranhão com o primeiro grau concluído? Concluído. Não, é só para destacar realmente. Você estava terminando. Não, eu concluí o primeiro grau no Maranhão. Não, mas é suficiente. É só para destacar
o padrão de linguagem do maranhense, que realmente é o melhor português do Brasil. É quem fala português bem, é quem sabe falar português, é o maranhense. Eu me orgulho muito. E é impressionante, porque o seu português é escorreito, e quando você falou do Maranhão, daí minha preocupação, eu digo, é maranhense, não tem jeito. Ninguém no Brasil fala português igual o Os Maranhão. paraenses também falam dele. Quem? O povo do Pará. Olha, o Maranhão é categoria do povo, com todo respeito. Acho que é pela proximidade. Tá bom, tá certo. Mas, como é seu nome? Keila. Sheila, uma curiosidade, duas curiosidades. Uma, é se a ação, a violência também era sofrida por pessoas particulares, não somente agentes públicos, mas se também, vamos dizer, a clientela verdadeira ou falsa da atividade de vocês, se também infligia a violência de Sim, vocês. sim, sim. E a segunda pergunta, para não perguntar de novo, é se, do ponto dos agentes públicos, se alguma vez também tentaram extorquir algum dinheiro, a renda que vocês auferiam, se tinha essa prática também. E a terceira e última, já me antecipando um pouco a Verinha, o que é que você sugeriria que a Comissão da Verdade tivesse formular como recomendação para uma definição de uma política em relação à prostituição, ao travesti, enfim, ao transgênero, enfim, a todas essas esses segmentos sociais que continuam sofrendo a violência da sociedade. Então são essas três coisas. Tá, deixa eu responder com ele, que aí eu dialogo melhor assim, tá? Então, sofre essa questão da prostituição por viver nessa clandestinidade, apesar de não ser crime, mas ela não é oficial, ela não é tão latente assim, ela é algo que lida com os tabus, com as fantasias de diferentes pessoas em diferentes espaços. Obviamente que há sim essa violência praticada por clientes, por diversas razões. Eu vim embora do Recife para cá, porque nesse período que eu estava em Recife, antes de chegar em Salvador, tinha um homem que semanalmente assassinava travestis lá na Recife. Chego aqui em Salvador com esse ponto no parque da cidade. Tinha também um cliente de travestis que tem relatos nos jornais, não me recordo agora bem esse período, mas já li lá no Grupo Gay da Bahia relatos disso, de um cliente que vinha, que fazia programa com as travestis, que acabava dando um tiro na cabeça e que levava o sapato do pé esquerdo. Então essas coisas eram muito corriqueiras a acontecer. Essas questões de brigas por falta de pagamento, isso sempre existiu. E aí a gente não tinha como denunciar, porque quando chegava na delegacia, com essa denúncia, a gente acabava de ser a vítima e acabava sendo sempre dessa forma. A situação da polícia ainda hoje há de certa forma, porque na verdade quando eles não conseguem extorquir, eles conseguem combinar, em alguns centros isso é muito mais presente, de combinar com a travesti X, que pegue um cliente, que leve para aquele certo espaço, eles chegam lá, fazendo como se tivesse uma abordagem e acabam extorquindo dinheiro, porque a maioria das pessoas que saem com travestis não quer ser vista e não quer ser... E a primeira ameaça que eles fazem é: se você não concordar, a gente vai botar sua cara no jornal amanhã. E nenhuma pessoa vai querer essa cara tão escancarada no jornal. Tanto que tem alguns relatos de pessoas que disseram assim: pode me levar para o jornal porque eu sou solteiro, eu vivo da minha... E aí a conversa mudava de figura, mas há sempre isso. O que eu acho que a comissão pode fazer para a gente, eu já vim aqui com o seguinte espírito: quando eu coloquei essa minha mensagem no Facebook vindo para cá, eu queria muito que algumas dessas histórias nossas, não sei se você sabe como assim, mas conseguisse chegar na Comissão Nacional da Verdade. Se ela pudesse chegar lá na Comissão Nacional da Verdade, e se a gente pudesse então perceber que essa violência é sofrida por nós, muito embora não seja na áurea época lá da ditadura, ela foi um pouco depois e ainda hoje ela é presente. E é anterior também. Não tem nada a ver com a ditadura. Sim. Mas é um problema que é anterior, é durante e é posterior. Pois é. Tem uma relação. É verdade. Não começou na ditadura. Não. Mas ela tem todo esse ranço que vem de lá. Justamente por isso. Então eu acho que é preciso fazer com que chegue lá
com que a gente possa ouvir, possa tomar depoimentos de pessoas de 60, de 70 anos que também viveram isso, para daí dizer textualmente, oralmente, como é que elas sofreram nesse período. Porque eu tenho realmente pensado muito nisso. Então eu vim para cá com esse espírito, de achar que pelo menos uma linha, um parágrafo do que a gente disse, do que eu disse, do que Martim disse, possa chegar lá na Comissão da Verdade Nacional e possa reverberar para o resto do Brasil. É esse meu desejo. O senhor quer falar Tem mais primeiro? pergunta, você primeiro. Para não usar, não abusar da posição. Mas, Tá. não, Deixa sempre o uma nome. honra ouvir o senhor. Deixa o nome. É muita história. Peraí. Sou Vinícius, estou coordenando a política LGBT na Secretaria de Justiça. Fui de militar ao lado de Keila, sendo dirigente da mesma entidade nacional. Né? Agradecer à comissão, inclusive os demais membros que não estavam na outra oitiva em que a gente pôde ter Martinha. Mas a gente está tentando fazer essa mediação com a comissão justamente no sentido de resgatar essa história, essa memória, a partir das diversas lentes que nos permitem enxergar com mais nitidez esse período. Compreendendo aí, inclusive, que às vezes as nossas diferentes posições do ponto de vista do espectro político nos limitam mesmo, do ponto de vista das lentes que nos são colocadas ou que nós dispomos para enxergar a realidade. Então acho que é uma contribuição muito fundamental que as travestis trazem à comissão, justamente para que esse resgate da história ele seja mais fiel ao trabalho e ao processo que a comissão se dispõe. A Comissão Nacional, que lançou, na verdade, no seu relatório final, e eu falei isso na última reunião da comissão onde Martinha foi ouvida, um capítulo específico sobre essa violação dos direitos, no caso aí da homossexualidade, que era como era compreendida na época, que foi elaborado pelo James Green e o Renan Quinalha. Eu até dispus para a companheira Vera Leonelli um dos textos da coletânea que foi elaborada pelo James Green e o Renan, que foram os assessores da Comissão Nacional, que fazia justamente esse link de como a ideia da subversão ela era expressa muito justamente na relação homossexual. No caso das travestis, era a expressão que estava, como ela falou, mais na rua, portanto era a que estava mais visível, era a que estava mais exposta e mais vulnerável à ação policial e à ação dos instrumentos de repressão da ditadura. Fazendo inclusive um link no texto que eu disponibilizei para a Vera, que ela pode depois socializar com a comissão, o link era de que essa subversão ela servia ao projeto comunista. Então, tinha tudo a ver com essa perseguição. Ela tem um fundo ideológico, ela tem um fundo também de serviço a essa perseguição ideológica, a esse tanto de organizações aí tradicionais da esquerda que ela até se perdeu ali nas siglas, de tanta sigla diferente, e é compreensível também que seja dessa maneira, bem diferente dos relatos que a gente tem tradicionalmente dos militantes da esquerda, que a maneira como as travestis se coloquem seja dessa maneira os relatos. Por quê? Porque, como ela falou, não existiam organizações nem do movimento gay, nem do movimento, muito menos do movimento travesti, que é posterior, organizacionalmente falando, é posterior à organização de gays e de lésbicas, porque esses estavam em espaços privilegiados, já tinham saído do país, no geral eram filhos da classe média ou da burguesia que puderam acessar o ensino, completar os seus estudos, acessar o ensino superior e tudo mais. Mas o que eu queria fazer de pergunta, sem me alongar, me perdoem, que só dá uma contextualização, era de como você enxergava justamente isso, Keila, nessas ações policiais, essa questão desse olhar do aparelho repressor do Estado, no caso aí da polícia, das diferentes polícias, sobre a ideia que eles traziam da subversão. Como é que, se isso aparecia, se isso não aparecia, se aparecia, como aparecia, em quais momentos aparecia, porque eu acho que isso vai nos dar pistas justamente para fazer essa marra que eu acho que a gente está tentando fazer aqui na comissão. Então, aparecia sim, mas era uma coisa também que era velada. Não vai dizer que todos esses agentes repressores, eles não tinham lá as suas ideias e as suas taras para fazer. Eu nunca tive nenhum problema com essa questão de me obrigarem a fazer sexo, mas existem muitos relatos pelo Brasil de policiais que, usando dessa farda, pegavam as travestis para fazer sexo. Inclusive tem relatos de alguns que que ela falou, acabou matando. Mas a ideia que eles tinham dessa nossa vida na rua
era a mais estapafúrdia possível, porque eles faziam todos os tipos, e era a qualquer hora. Essas ações da polícia, que fazia a nossa corda de caranguejo, que levava para a Rua do Bispo, era feita durante o dia, assistida por todo mundo que estava na Rua São Francisco, na janela das suas casas. Eles não tinham nenhum constrangimento, e isso eu estou falando da Polícia Civil, porque a militar também fazia essas questões, quem fazia mais essas ações era a Polícia Civil, era chegar e pegar as pessoas e levar dessa forma muito, muito severa, você ser amarrado, constrangido, e você chegar numa delegacia, abrir uma cela, botar você dentro, e você tinha absoluta certeza que você só sairia dali no dia seguinte se o delegado estivesse de bom humor. Você tinha que lavar a cela, você tinha que lavar a latrina, você tinha que lavar a viatura. Se você se recusasse, você ia ficar mais 6 dias. Eles não deixavam preso mais que 3 dias. Então o limite era de até 3 dias. Se em 3 dias você não viesse para a casa que você morava, já tinha que ter alguém já procurando em outro lugar, indo para a IML, para hospitais, porque provavelmente você estava em um desses lugares. Mas eles usavam justamente desse argumento, e sem nenhum pudor para cometer essas violências com essa população nesse período. Eu queria colocar duas coisas. Primeiro, aprofundando um pouco a fala dele. Na época da ditadura militar, havia uma ideia de que o que chamava MCI, Movimento Comunista Internacional, estava infiltrado em todo lugar e fazia tudo possível para quebrar a moral da sociedade. Era uma ditadura que ao mesmo tempo era modernizadora da econômica capitalista, e ao mesmo tempo mantinha uma visão da classe média tradicional moralista. E como eles usavam a técnica do inimigo único, o comunismo era inimigo único, e tudo que fosse em relação a comportamento, a costumes, que fosse enfraquecedora da moral da sociedade, podia ser atribuído ao comunismo. Era mais ou menos essa colocação. Podia que era, né? Era atribuído ao comunismo. Tudo. Desde as moças de cantar em mini saia, até comportamentos culturais diferentes, coisas desse tipo. Então, o que ele está querendo colocar é que nesse período, dentro dessa visão de tudo que era visto como contra-moral, era também inspirado pelo comunismo, podia crescer e legitimar essa atuação. Mas como o Jackson falou, a questão é anterior à ditadura, é posterior à ditadura, mas a ditadura cria um clima de legitimação e cria um clima que permite manter e naturalizar essas coisas depois dela. E na primeira questão que eu imagino que ele está colocando, que é o gancho que ele está falando. Agora, eu tinha uma pergunta aqui. A segunda questão é que ela coloca o objetivo era que nós encaminhássemos a Comissão Nacional da Verdade, que já encerrou esse trabalho. Sim. Sendo encerrado esse trabalho, nós temos de encaminhar para outras instituições, inclusive instituições permanentes de defesa de direitos humanos a nível local e a nível nacional que existe. Essa que seria no destino da recomendação da Comissão Nacional da Verdade, se deve colocar esses relatos que são importantes, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, esses relatos são importantes, como fazer chegar à população da sociedade. Essa era uma pergunta pequena. Eu me lembro que na época, porque agora também estou vendo você um pouco confuso em relação à verdade, houve um setor da igreja que implantou na Rua São Miguel uma pastoral da mulher marginalizada, que era exatamente pretendendo dar apoio da assistência às prostitutas. Foi uma experiência que teve coisas positivas, encontrou resistência dentro da própria igreja, terminou modificando, e a partir daí fechou a pastoral, depois se criou uma outra linha de atuação com as pessoas que tentam atuar. Você tem alguma notícia dessa pastoral da mulher marginalizada, esse negócio que existia na Rua São Miguel? Uma pergunta que eu faria. Enfim, então, eu acho, dessa pastoral eu não me recordo. Eu me recordo algumas pessoas que trabalham, mas especialmente da pastoral não. Posso até tentar resgatar e ver, deve estar sofrida de alguma questão,
Não, tem umas mulheres que estão trabalhando, mas... Estou para complementar. Dom Eugênio, bispo de Salvador, cardeal de Salvador, o planejamento da pastoral conjunta da Regional Nordeste 3, da CNBB, da qual eu participava, havia pastoral da prostituição. Não, sim. Eu estou dizendo a você que, independentemente dessa denominação, que pode ter sido posterior, eu alcancei, do planejamento da pastoral conjunta, da CNBB, Regional Nordeste 3, quando foi feito aqui na Bahia, no CTL Itapuã, que eu participava, havia pastoral da prostituição, não havia esse eufemismo da mulher marginalizada, havia pastoral da prostituição, inclusive com um padre, que eu me lembro na ocasião, e uma freira daquela congregação das irmãs a mesma congregação que era de irmã Lúcia, que era o nosso Santa Bernadette. Só para reforçar esse fato, que havia uma preocupação da igreja com essa questão, e eu também queria saber se você teve conhecimento disso. Tá, dessa sim. Então, eu acho que o problema que persistia, ainda um pouco dialogando com isso que o Luiz falou, é porque, muito embora a polícia soubesse que estava cometendo atos arbitrários com a nossa população, e eles conversavam sobre muitas coisas, quando a gente estava nas viaturas, dava para ouvir as conversas que ele fazia, mas eles nunca relatavam o fato de estarem prendendo ou impingindo na gente uma forma arbitrária, deixar a gente trancafiada. Eles não tocavam em nenhum assunto. Está falando assuntos sobre mulher, sobre futebol, sobre ações que eles faziam com outros marginais, mas especialmente no nosso caso eles não tocavam. O que fariam com a gente, o que deixariam de fazer. Mesmo nessa forma de tortura que eles saíam da praia, do centro da cidade até a praia do Flamengo cometendo esses absurdos, eles faziam isso dando risada, se divertindo, mas nunca tocavam nesse assunto. A questão nossa com essas pastorais, essa eu conheço, eu já ouvi falar, não conheço de trabalhar com elas, mas é que eu acho que essas pastorais, elas trabalham muito com o padrão moral. E o que nós temos, não é que nós somos amoral, é que a gente precisa trabalhar na prostituição como ela é. E a pastoral, ela vai trabalhar com essa coisa de querer colocar a mulher em um outro lugar, que não na prostituição, não dá o direito da mulher. Acho que tem que ser o direito primeiro, tem que prevalecer da pessoa que está fazendo. E essas pastorais trabalham muito nessa questão de organizar, de arrumar uma outra forma de trabalhar, porque a prostituição é imoral. Se a pessoa achar que é imoral, porque ela está fazendo. Agora, se a pastoral quer fazer um trabalho e quer justamente pensar na possibilidade de dar uma vida melhor para essa mulher, deixa que ela decida. E eles nunca ligam essa questão da pastoral à população de travestis para esses espaços. É sempre a mulher, é sempre olhando para a mulher, para a família, para aquela questão. E nós, a maioria das pessoas que estão na rua, não temos família onde a gente mora. Eu disse para vocês que eu cheguei aqui na década de 80 e a minha família está lá no Maranhão, né? Então aqui, a minha família que eu tenho aqui agora é um companheiro de 20 anos e um cachorro e um gato. Essa é a minha família. E muita gente ainda não compreende isso como uma família, mas é a minha família que eu tenho há 20 anos e eu quero que ela também tenha direito, que ela seja respeitada. E essas pastorais, tanto que a gente tem hoje na prostituição, como essas carcerárias que tem pelos presídios, ainda vê muito essa família, que a gente chama no movimento social de família de margarina, que é aquela que aparece na televisão, que todo mundo sabe que está lá, mas que quase ninguém mais se vê estampado naquela, o que é muito... que não é tão só aquele padrão. Existem outras famílias hoje, elas não absorvem, a pastoral não absorve a prostituição, como a prostituição deve ser absorvida. Tem sempre esse padrão moral que é ruim para isso.